Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do Antigo Testamento, de Levítico. Levítico capítulo 1, versículo 1 até o 17. E destacamos o versículo 1 e 2. O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. O tema de hoje é o sacrifício de Jesus em favor do pagamento da nossa dívida. Ninguém precisa se iludir achando que o Antigo Testamento tinha um sacrifício diferente do Novo Testamento. É verdade que lá no Antigo Testamento eram sacrificados animais e eles eram queimados praticamente quase que todas as partes dele e eram recolhido seu sangue e aspergido nos 4 cantos do altar. Sim, a gente olha, isso parece ser bem diferente do Novo Testamento, o sacrifício de Cristo. Mas, na verdade, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são praticamente iguais. Os sacrifícios dos animais já eram um sacrifício do próprio Cristo, porque não que ele entrava nos animais e daí ele era sacrificado lá juntamente com os animais, mas já mostrava o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, ele cobria esses sacrifícios também. Por quê? Porque Jesus, ao morrer na cruz, ele não foi sacrificado só para as pessoas daí para frente, aqueles que estavam naquele momento e os que iriam nascer. Jesus foi sacrificado por aquelas pessoas daquele exato momento, naquela época, e também na época para frente que nós estamos vivendo e mais para frente, mas também para o passado. Quando Deus prometeu para Adão e Eva o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, esse descendente já estava sendo preparado para nascer um dia. Ele nasceu lá 3.000, 3.500 ou até mais depois dessa história de Deus recuperar Adão e Eva, que tinham já fugido porque tinham pecado contra o Senhor. Jesus veio sim bem mais tarde, mas o seu sacrifício cobriu todos os tempos, desde o passado, aquele pecado de Adão e Eva, até o último pecado do mundo. Então veja que o sacrifício de Cristo é maior do que todos eles, porque ele cobre todos os tempos. Já os sacrifícios daquela época do povo de Israel era para determinados pecados daquela família, daquelas pessoas. E nenhum desses sacrifícios era para todos os tempos, para toda a humanidade. Jesus, ao cumprir o seu sacrifício na cruz do Calvário, lá no Gólgota, ele cumpriu todos os sacrifícios. Por isso, aqueles sacrifícios de animais do Antigo Testamento já estavam apontando para o Cristo crucificado na cruz. E sem o Cristo crucificado na cruz, eles também não tinham valor. Tudo estava firme em Cristo. E sem Cristo, nada do que foi feito para a glória de Deus. Então podemos dizer com toda tranquilidade, e isso é bíblico, que Jesus é o centro do sacrifício, Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro de tudo. Ele é o nosso Senhor, porque só Ele fez a obra da salvação para nós todos e ressuscitou ao 3º dia. O sacrifício de Cristo foi completo. Por isso, você tem o seu pecado diante do Senhor, você pecou contra a família, você pecou contra alguém, você pode se arrepender e Deus imediatamente te traz o perdão através de Cristo. Se você confessar o seu pecado a Deus, Ele te perdoa.
Você não precisa fazer rituais igual aos do Antigo Testamento. Você não precisa fazer rituais como muitas religiões andam mandando fazer. Que você precisa ficar caminhando lá de joelhos, você precisa fazer longas orações, você precisa fazer ofertas espetaculares para aí ver se Deus se agrada de você, para Deus te perdoar. Não, é tudo feito já está pronto. Não se faz mais nada. Jesus já fez tudo. Nós simplesmente vamos pedir o perdão. E pedindo perdão, Deus estende o seu perdão a nós e estamos limpos através de Cristo. Somente através de Cristo. E aí é um outro erro que muitas religiões andam falando por aí, que dinheiro pode conseguir perdão, favor de Deus, pessoas bíblicas podem fazer isso, ou então amuletos, montanhas, pedras, tudo isso pode ajudar. Não, nada disso pode ajudar. Tudo isso é mentira e nós vamos pela Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de religiões muitas vezes são mentiras. Nós confiamos em Jesus, o Salvador, e Ele que fez todo o sacrifício em nosso lugar. Então, nós, pedindo perdão a Deus, estamos livres. Somos pessoas livres diante de Deus e diante das pessoas. É assim que Deus quer nos abençoar através do grande sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entendemos como foi difícil para o povo do Antigo Testamento fazer todos aqueles sacrifícios, mas o Senhor, mesmo assim, foi bondoso com eles e ofereceu através desses sacrifícios, que já estava prefigurando o sacrifício de Cristo, para o perdão de cada um. Mas hoje tudo é mais fácil. Jesus Cristo já pagou o nosso pecado na cruz e nós podemos receber o perdão a qualquer momento. Mas muitas vezes nós demoramos para nos arrepender, demoramos para pedir o perdão. Venha nos ajudar, Senhor, para que sejamos mais rápidos nisso. Em nome de Jesus, amém.